quero agradecer ao André Cunha por essa magnífica exposição, inquietante, provocativa, cheia de ideias. E agora passaria a palavra a Eduardo Kunst, presidente executivo da Artecola, para os seus comentários e seus debates. Por favor. Obrigado, bom dia a todos. Em primeiro lugar, ao secretário Enéas, secretário Mauro, Mariela, agradecer o convite para estar presente, participando desse momento, parabenizar pela organização, pela iniciativa, né? Se pelos primeiros pronunciamentos deu para ver que ainda nos falta, nós carecemos de uma estratégia mais clara de atração de investimento. Por outro lado, o próprio encontro desses 2 dias mostra que exatamente existe uma identificação do problema e existe uma intenção de mudar esse cenário. Eu acho que esse fator por si só já é extremamente importante. Também, logicamente, está convidando a iniciativa privada, as empresas, para participarem. Eu acho que é uma decisão bastante interessante, exatamente para ver o outro lado, exatamente como é que as decisões são tomadas no dia a dia nesse processo. Eu vou dividir meus comentários aqui em alguns pontos, né, complementar ou reforçar alguns pontos aí das excelentes apresentações do André Scherer e do André Cunha, sobre a questão do cenário, o momento que passa a economia de uma forma geral, muito mais superficial, mas alguns pontos que entendo que são bastante relevantes para as decisões. Falar um pouco sobre como a iniciativa privada, no nosso caso especialmente, tomamos decisões de localização de investimentos e de plantas, comparando um pouco, muito superficialmente, mas seguramente esse vai ser o tema de discussões de vocês, de como é que o Estado do Rio Grande do Sul está em cada um desses pontos relevantes. Falar um pouco da nossa experiência particular da Artecola e fechar, então, com alguns comentários finais, que eu acho que pode ser boas reflexões aí para as discussões de vocês. E, logicamente, deixar um tempo para o nosso debate aí, que eu acho que é uma das partes mais relevantes, aí, mais importantes. Bom, falando da questão do cenário, então, está bastante claro, eu acho que o André Cunha colocou muito bem, não existe o cenário pós-crise, né? Nós estamos vivendo o cenário da crise, e é uma crise que a gente não sabe aonde ela vai parar e talvez até seja inútil a gente discutir para onde ela vai parar. Acho que é muito mais que decisões nós vamos tomar a partir desse cenário e para onde nós vamos nesse caminho. Logicamente, toda essa discussão faz com que as economias maduras, como nós vimos, estão sofrendo mais do que as economias emergentes, especialmente com o nível de atividade, o nível de demanda. Isso gera, logicamente, um excesso de recursos, excesso de capacidade produtiva, excesso de profissionais, excesso de condições de produção. E, ao mesmo tempo, os países emergentes sofrendo menos, é natural que as empresas e esses países busquem movimentos de alocar essa capacidade produtiva, seja por exportação ou seja por relocalização das suas operações nesses mercados emergentes. Alguns pontos bem importantes citados. Grande parte desses movimentos cada vez mais estão centralizados ou bastante concentrados em multinacionais. Sem dúvida alguma, cada vez mais essas grandes corporações têm uma estratégia mundial e terminam alocando aí os seus recursos de forma não pontual, mas sim complementar, olhando o cenário e a infraestrutura total que elas criam. Acho que um dos pontos importantes, aqueles grandes grupos financeiros, comentado pelo André Scherer, são realmente uma realidade, são fatos claros. Eles ainda no Brasil têm uma representatividade relativamente pequena, né? E não é por falta de importância, é que a decisão deles de ter uma atuação mais forte no Brasil ela é muito recente. Então, essas grandes corporações financeiras têm um excesso de recurso a nível mundial, como a gente viu, mas um excesso de recurso muito grande para investimentos no Brasil, particularmente. Então, essa participação que hoje deles ainda é relativamente pequena vai se intensificar muito mais e as decisões passam a ser cada vez mais financeiras, no momento que essas são corporações financeiras muito mais preocupadas com o retorno do que com outros temas que muitas vezes são relevantes para outras empresas não de origem financeira. A questão da
pressão da competição da China é uma realidade, a gente percebe isso no dia a dia, percebe isso nas estatísticas, e cada vez vai ser mais relevante para as tomadas de decisões das empresas de uma forma geral. E acho que aí só um comentário adicional sobre a estratégia da China, né? A metodologia de trabalhos deles com planos de 5 anos, além de dar uma clara visão para toda a parte governamental, para onde o país vai, independente se as decisões são melhores ou piores, mas estão claras quais são os setores, os movimentos estratégicos para o país naqueles próximos 5 anos. E as empresas, todo o ramo empresarial na China tem uma atenção enorme nessas definições, porque ela sabe que os grandes ganhos, os grandes crescimentos em termos industriais vão vir desses setores que estão sendo apoiados naqueles 5 anos. Então, dá uma clareza muito grande dos movimentos estratégicos das empresas que estão localizadas naquela economia. Então, isso, logicamente, para nós, a nível de país, ainda tem muitas sinalizações dúbias. Agora vamos para vamos lá para a indústria do etanol, hoje é fundamental, daqui a pouco petróleo, pré-sal é importante, etanol fica para trás, e decisões desse tipo realmente são decisões que atrapalham muitas vezes um planejamento mais estruturado. Os dados da desindustrialização são bastante claros, a perda de participação é um fenômeno mundial, não é brasileiro, né? Realmente a indústria tem uma participação cada vez menor na economia mundial. Por outro lado, tem gerado boas discussões de até que ponto os países que antes iam para esse caminho de incentivar terceiro setor, parte de muito mais de serviços, comércio, estão requestionando a questão de abrir mão desse processo industrial. Isso, sem dúvida alguma, é um movimento importante e principalmente para as indústrias de uma forma geral. E, logicamente, a questão dos investimentos em infraestrutura são um dos grandes gargalos, né? O custo de competitividade hoje nosso, ele é afetado, logicamente, por carga tributária, que se fala bastante, é uma realidade, mas a infraestrutura ela é muito danosa porque ela termina criando diferenças de competições ainda mais relevantes, às vezes, do que a questão tributária. De uma forma geral, o que a gente pode colocar é que esse grande cenário, como a gente viu aí, ele é um cenário de instabilidade, é um cenário que nós temos poucas seguranças, mas uma das seguranças que nós temos é que ele vai continuar variando muito para frente. Particularmente no nosso caso, nós decidimos um processo de internacionalização no final dos anos 90, e hoje é interessante de falar isso, porque na época ninguém falava em países emergentes. Era um tema que as grandes economias realmente dominavam o cenário mundial, elas eram maduras, eram estáveis, e nós tínhamos na América Latina uma das economias emergentes e que era extremamente instável, né? Sempre nós tivemos crises ou no Brasil, ou na Argentina, no México, na Colômbia, então a instabilidade era uma realidade nossa, nós estávamos acostumados a lidar com instabilidade. Hoje mudou o cenário que o mundo virou instável, né? Então, nós temos uma vantagem comparativa, pelo menos, de ter desenvolvido essa habilidade de atuar nesses cenários instáveis de uma forma geral. Bom, falar um pouco sobre questões de localizações. Sempre que nós estamos discutindo temas de localizações, onde a Cher abordou aí a maioria dos pontos que eu vou comentar aqui, mas eu até dividi em 2 grandes grupos, né? Tem questões, temas que são pontuais ou que são comparativos, e tem temas que são muito mais estratégicos. A grande maioria das decisões que nós normalmente tomamos aonde localizar uma planta, ela passa primeiro de questões estratégicas para depois ir para questões de comparação de competitividade. Dependendo do tipo de indústria, isso logicamente vai mudar, dependendo da intensidade, mas muitas vezes a decisão ela vai exatamente porque você está indo atrás de um mercado, atrás de um cliente que está localizado em determinada geografia, e não adianta você ter incentivos, ter vantagens muito grandes para ir para uma outra região, se isso está, de fato, bastante deslocado. Então, essa questão de decisão mercado, clientes, é fundamental. Um outro ponto, sem dúvida alguma, é a localização de competências, né? Às vezes você tem um cluster, um centro de competências que para aquela indústria é altamente relevante naquela região e, logicamente, você vai procurar negociar outros fatores da melhor forma possível, uma decisão já está tomada. Você vai para aquele cluster porque ali realmente tem as competências que você precisa. Tem outro tema que cada vez é mais relevante, a gente viu em alguns dados aí também,
que são os caminhos das alianças, das joint ventures e das aquisições, aonde que o mais importante é onde está localizado essa empresa, esse parceiro, essa joint venture, ou essa empresa para ser adquirida, do que necessariamente uma decisão regional. Não, a empresa está localizada num determinado local, você compra isso porque aquele negócio interessa, aquela aliança, aquela parceria realmente interessa. Então, esses temas estratégicos, logicamente, quanto mais você vai para produto de valor agregado, mais relevantes eles são. Quanto mais você vai para produtos de maior nível e intensidade de competição, menor valor agregado, são menos relevantes, e as partes de custos, sem dúvida alguma, terminam tendo relevâncias muito maiores. Disponibilidade, e para falar nessas questões de estratégias, né, o Rio Grande do Sul tem que identificar algo que foi muito bem colocado: quais são os clusters, quais são as competências que nós temos, quais são as indústrias que nós temos aqui, porque isso pode fazer com que determinadas empresas que vêm investir no Brasil venham para o Rio Grande do Sul por esses fatores e não vão para outras regiões. A questão de matéria-prima é um fator determinante, muitas decisões aonde investir. Particularmente, o Rio Grande do Sul não é um país, não é um estado, na verdade, extremamente abundante em fontes de matérias-primas, né? Pegar o nosso segmento, que é a indústria química, grande parte das matérias-primas são importadas, as que não são importadas vêm normalmente do Sudeste, Nordeste, algo do polo petroquímico aqui do Rio Grande do Sul, mas realmente não é um grande diferencial hoje para muitos segmentos. Oferta e disponibilidade de mão de obra, outra decisão bastante relevante para aquelas indústrias de mão de obra intensiva. Rio Grande do Sul tem oferta de mão de obra, tem recursos. Por outro lado, me preocupa que a nossa competitividade em termos de custo de mão de obra, ela aumenta o custo mais do que proporcional aos outros estados e a grande maioria das outras regiões. Então, aquelas decisões baseadas em mão de obra. Então, o Rio Grande do Sul está sendo menos competitivo com o passar do tempo por salários mínimos regionais e outras questões que são extremamente válidas no aspecto social e tudo isso, mas termina desbalanceando muitas vezes a competitividade. Logicamente, logística, para a grande maioria dos segmentos, como eu falei antes, é altamente relevante na decisão. Portos, rodovias, trens, realmente são críticos em termos de disponibilidade, agilidade e custo. E, logicamente, também é um tema que, para nós, precisamos investir bastante no Rio Grande do Sul, porque ainda temos um custo logístico que vai desde do Vale dos Sinos, hoje pela manhã, enfrentar quase 2 horas de BR para chegar aqui, para outros temas realmente que nós precisamos investir. Até uma ressalva, quando a gente fala de construir rodovias, muitas vezes, logicamente, a gente entende as dificuldades do Estado e de viabilizar o projeto, mas, às vezes, o que se perde é muito mais do que, efetivamente, o custo da rodovia, custo de manutenção, porque realmente a gente tem um custo de não atrair investimentos, um custo de diminuir nível de atividade no Estado realmente bastante importante. Questão de incentivos e tributos, novamente, pode ser altamente relevante, dependendo da indústria, é decisório em termos de localizar determinada região ou outra região, e faz parte do processo, especialmente quando os fatores de estratégia são menos relevantes. Facilidade de implementação, no momento de ter 2 localizações muito similares em termos de competitividade, as empresas estão com muitos projetos, tem uma complexidade de implementação sempre é grande. Se você percebe em determinado local, em determinada região, em determinado estado, uma facilidade de licenças, de agilidade de resposta, isso seguramente vai ser um fator talvez não determinante, mas pelo menos para desempate aí das opções como um todo. E, logicamente, junto com a questão da logística, a infraestrutura é um fator que pesa bastante. No nosso caso, no caso da experiência da Artecola, como eu falei para vocês, nós somos hoje focados, decidimos há bastante tempo aí, ser focado na América Latina por uma série de questões, quando a gente decidiu internacionalizar, no auge das discussões lá da globalização. Nós somos uma empresa sediada no Vale dos Sinos, a nossa origem é a indústria de calçados, fazendo produtos químicos, especialmente a parte de adesivos.
Hoje, o segmento de adesivos para calçados, que foi a nossa origem, representa menos de 15% da nossa atuação. Migramos fortemente para outras indústrias, indústria automotiva, hoje, que é o nosso principal segmento, indústria de construção civil, indo para segmentos de maior valor agregado e com melhor potencial de crescimento. Temos 10 plantas no Brasil, 5 plantas no exterior. Nós temos hoje fábricas na Argentina, no Chile, no Peru, Colômbia e México. Cada uma dessas fábricas teve um processo de decisão de aonde alocar extremamente criterioso, metódico, para nós chegarmos nesses países. E, no nosso caso, essa experiência, nenhum dos países foi em cima de negociação de benefícios, de negociações com o governo local. A decisão de escolha dos países foi pelas variáveis estratégicas, níveis de estabilidade econômica, tamanho de mercado, acordos de livre comércio, competitividade. Então, realmente, quando nós fomos discutir a implementação das operações nesses países, nós já tínhamos decidido estar lá. Então, realmente, foram decisões realmente muito bem pensadas. Das 10 fábricas que nós temos no Brasil, 3 são no Rio Grande do Sul. Dessas 3, no Rio Grande do Sul, a original, onde está a nossa sede, é por fator histórico, nascemos aqui, surgimos no Rio Grande do Sul. Uma outra delas, que está em Caxias do Sul, é por fatores logísticos, para atender o segmento automotivo, ônibus, implementos rodoviários e por um tema logístico e facilidade de acesso aos clientes. E a terceira foi por uma questão de cluster. Nós produzimos calçados de segurança, equipamentos de proteção individual, e o cluster mais desenvolvido a nível de América Latina, e um dos mais desenvolvidos no Brasil, está no Vale dos Sinos. É um diferencial importante no processo decisório. Logicamente, a gente perde em outros fatores, né? A discussão aí do setor de calçados, eu sei que está na pauta, mas hoje a gente concorre, por exemplo, com empresas no segmento de segurança que estão localizadas em São Paulo, com ICMS de 7%, e empresas nesse segmento, e empresas localizadas em Minas Gerais com ICM de 4%. Então, logicamente, isso é uma desvantagem na hora de estar competindo com essas empresas. Temos uma joint venture inicial, que também, novamente, a decisão dela foi por fatores estratégicos, é uma joint venture no México, 2 joint ventures em implementação no Brasil, uma delas aqui no estado, vamos estar implementando uma fábrica que começa a operar em março, em Caxias do Sul, junto com um grupo mexicano, que é bastante atuante na Europa e Estados Unidos, fazendo uma tecnologia inédita aqui no estado de perfis pultruzados em compósitos para o segmento de construção civil e plantas petroquímicas, óleo e gás. A outra joint venture vai ser em Curitiba, inicia a operação em janeiro, produzindo peças para trens com alto valor agregado, em joint venture com uma empresa do Bahrein, que é muito presente nesse segmento de trens a nível mundial, fábricas na Ásia, fábricas na Europa, fábricas nos Estados Unidos. Então, cito esses exemplos porque as decisões de localização foram muito mais em cima do nível de tecnologia e do parceiro do que efetivamente de outros fatores. E devemos estar anunciando uma joint venture nas próximas semanas aí, que nós assinamos semana passada, uma joint venture para a primeira operação na Ásia, em parceria com uma empresa asiática também. Então, todas essas operações, a decisão de implementação seguiu mais ou menos esses critérios que eu coloquei antes e, de fato, a decisão é muito mais racional, né? Apesar de nós sermos uma empresa de capital familiar, a gestão é profissionalizada, então a decisão é muito menos no feeling, ou não é no feeling, né? A decisão é efetivamente em cima de fatores muito racionais e, logicamente, uma empresa que reporta por um controlador financeiro, mais do que a tomada de decisão, saber defender aquela tomada de decisão junto aos controladores é fundamental. Numa empresa financeira até tem umas características um pouco diferentes, que às vezes é mais importante que você consiga defender a ideia do que efetivamente ela ser a melhor ideia, né? Porque se a racionalidade e a lógica dela foi boa naquele momento e na sequência as variáveis mudam, mas o gestor que tomou aquela decisão ele tem uma situação
de certo conforto, porque ele pode defender que ele tomou a decisão boa naquele momento para aquelas variáveis. Uma empresa onde os próprios donos têm uma visão empresarial, os acionistas têm uma visão empresarial, eles vão ter um cuidado muito maior nesse processo para ser uma decisão muito mais perene do que uma decisão pontual, até pela rotatividade nas empresas mais financeiras. Para ir para os meus comentários finais, a gente poder fazer um pouco mais de debate, colocaria alguns pontos que eu acho que são bem relevantes para a discussão de vocês durante o dia de hoje, durante o dia de amanhã, e não tem certo e errado, né? Na verdade, são decisões que devem ser tomadas e balizadas, né? Uma delas, a gente falou escutou hoje de manhã falar de ter uma postura mais proativa, né? Sem dúvida alguma, uma postura proativa é necessária no momento que a gente quer construir determinado futuro. Se nós formos apenas reativos, nós vamos deixar o vento nos levar para onde ele quiser e não para onde nós queremos ir. Mas tem um certo balanço entre, eu diria, proatividade e eu não falaria nem reatividade, mas receptividade. Porque muitas vezes a gente tem uma estratégia para atrair determinados países, determinados segmentos, e surgem oportunidades não planejadas que, dependendo da forma que nós estamos preparados para receber essas oportunidades não planejadas, ela pode ser decisiva entre botar um empreendimento aqui no estado ou botar ele fora. Então, acho que tem que ver qual é a dose entre prepararmos para sermos muito receptivos a novos projetos e aonde nós vamos ser proativos para buscar as empresas de investimentos para cá. Um outro tema também, logicamente, é entre países-alvo, países prioritários de trabalho versus segmentos, ou, como falou o André Scherer, cadeias. Nós temos que verificar o que é mais interessante, escolher países ou escolher cadeias. Se nós escolhermos cadeias, nós vamos verificar que, por determinadas condições, nós somos mais competitivos, mais atrativos em determinadas cadeias. Aí nós temos que mapear onde estão as empresas mais relevantes dessa cadeia a nível mundial que poderiam ter interesse para vir para cá. E aí nós vamos atrás dessas cadeias ou dessas empresas para atraí-las para cá com uma oferta atrativa, muitas vezes diferenciada de outras regiões. Então, como é que balancear isso entre priorizar países ou priorizar segmentos e cadeias? A outra questão é como é que vai ser o nosso pacote de benefícios ou a nossa estratégia de vender as vantagens nossas aqui entre fatores de competitividade, que nós falamos, e fatores estratégicos. Logicamente, em fatores de competitividade, a comparação é muito mais fácil, mais direta, é custo da mão de obra, é carga tributária, custo logístico. Quando a gente vai para fatores estratégicos, às vezes é um pouco menos tangível, mas pode ser muito mais importante ou determinante na hora da tomada de decisão. E, por último, logicamente, defendendo aí um pouco o papel das empresas que estão aqui, como é que é o nosso balanço entre atrair empresas internacionais para cá versus desenvolver as empresas multinacionais que estão no Brasil para elas atraírem projetos para cá. O que a gente vê hoje, no nosso caso mesmo, e vários outros aqui no estado, com muitos investimentos em outros países, em outras regiões. E também atraindo joint ventures que podem estar localizadas aqui no estado ou em outras regiões. Então, acho que nessa questão de mapear as nossas cadeias e mapear as nossas indústrias, seria extremamente importante conhecer um pouco mais das estratégias, dos caminhos e o que as empresas aqui do estado podem ter de interesse de novos investimentos ou que podem ser parceiros atraentes para as empresas que vocês estão visitando, estão contatando lá fora. Como eu falei, nenhum desses pontos é uma opção ou outra, mas exatamente qual é a dosagem que a gente vai fazer dentro do plano de trabalho, dentro da estrutura de buscar esses investimentos. Agradeço aí o tempo, era uma forma de dar alguns comentários com uma visão bastante prática. Estamos aí à disposição para a questão do debate. Obrigado. Bom, queria agradecer essa magnífica também exposição de Eduardo Kunst, colocando diversos aspectos, e, sobretudo, esses pontos finais que são bastante importantes para a nossa consideração das políticas e a estratégia que o Estado tem que realizar. Eu queria dizer também que esse seminário, que foi
organizado basicamente pela Mariela Eclé, né, e com o apoio do Ivan de Peregrin e de mim mesmo, né, eu acho que ele tem, já nessa primeira apresentação, um resultado magnífico, porque vai nos dar matéria de debate, discussão e de norte para as demais mesas. Já temos aqui três perguntas, e a primeira é dirigida ao André Scherer, que diz o seguinte: a partir de cadeias globais de valor apresentadas, qual o elo inicial, intermediário, final é mais vantajoso atrair empresas para que o Estado do Rio Grande do Sul se desenvolva econômica e tecnologicamente? Por quê? Bom, a partir do que eu apresentei, na verdade, isso passa pelo conhecimento das características da cadeia específica em questão, né? Existem cadeias, por exemplo, que são puxadas pela demanda, como, por exemplo, essa que eu coloquei do Walmart, por exemplo, que puxa uma série de estruturas industriais. Existem cadeias que são puxadas mais de trás para frente, como, por exemplo, a cadeia do agronegócio hoje em dia, pelo que eu conheço, em específico na questão da soja, né? Então, existem os mais diversos tipos. O interessante é a gente ver o que é complementar, aonde está a melhor oportunidade. Não há dúvida, eu não falei muito sobre essa questão das joint ventures e alianças, né? Porque eu coloquei dentro do investimento, mas são outras formas de investimento, né, e que são cada vez mais relevantes no mundo global e de cadeias de valor também, que a gente está vendo aqui com o exemplo do que o Eduardo nos trouxe. Então, esse item, né, o que é mais importante, qual elo, qual tipo, se é intermediário ou não, passa exatamente por aquele mapeamento que foi complementar ao que o Eduardo falou, de conhecer o que a gente tem aqui, escolher, conhecer a estrutura, a lógica de encadeamento e de poder. Não podemos esquecer que essas cadeias, na verdade, elas são assimétricas, né? Existe um encadeamento de poder completamente distinto, né, entre os elos da cadeia. Às vezes, bom, se nós podemos ter o elo principal, melhor, mas se podemos, de repente podemos ter outros tipos de encadeamentos aqui que podem ser tão importantes para essa participação na economia global. Então, passa por estudos, por conhecimento, realmente, por aprofundamento do conhecimento. Não tem uma receita de bolo, cada caso é um caso aqui. A segunda pergunta vai para o André Cunha. Que tipo de reflexo a desvalorização do dólar pode gerar no Brasil em termos de estabilidade macroeconômica e para o Rio Grande do Sul, em termos comerciais, dada a relevância dos Estados Unidos em nossa pauta? Bom, aí tem que um pouco pensar assim, qual é o período temporal, né? Nós estamos vendo agora uma estratégia que me parece clara de tentar conter a valorização da nossa moeda. Né? Se discute se é correto ou não estabelecer algum piso, e supostamente o ministro da Fazenda teria sinalizado, né, para R$2 por dólar como novo piso da nossa moeda. Então, os dilemas que nós temos, sempre nos defrontamos, aí envolvem claramente o benefício associado a um real forte, do ponto de vista da estabilização de preços, isso é claro, isso é parte da reflexão. Isso prejudica os setores exportadores, mas aí também depende do setor exportador. Aquele setor exportador, né, cujos preços são cotados em moeda internacional, particularmente commodities, e no momento em que os preços da commodities estão relativamente elevados, esse impacto é relativamente menor do que nas cadeias produtivas industriais, particularmente aquelas intensivas em trabalho de empresas de menor porte, aonde um real mais fortalecido tende a prejudicar, vou colocar pela ótica do real mais fortalecido, de forma mais intensa. Então, os impactos, de novo, eles não são simétricos em todos os setores, né, quer seja dentro da indústria, quer seja do setor produtivo, agronegócio e setor industrial, mineração, e também dentro dos setores depende da estrutura. Agora, a economia do Rio Grande do Sul é, do ponto de vista industrial, caracterizada por empresas mais intensivas em trabalho, em setores mais tradicionais, que podem sofrer com grau de extroversão muito elevado, que tendem a sofrer se o real voltar a experimentar um ciclo de valorização. Agora, se a gente olha os Estados Unidos frente
ao conjunto da economia mundial, o dólar mais fraco tem tornado as exportações americanas mais agressivas, né? Nesse sentido, depende muito de como cada país está ou não está tentando conter, sobre as suas taxas de câmbio, respectivamente, o impacto do excesso de liquidez em dólares na economia mundial. Agora uma pergunta para Eduardo Kuntz. A Europa vive uma fase de pós-revolução industrial. O Brasil ainda está, a meu ver, na revolução industrial, procurando atrair investimentos externos. Não será o próximo passo associar a produção industrial à prestação de serviços? Logicamente, nós temos uma questão de time ou de tempos aí bastante diferente, mas o mais inteligente seria não nós copiarmos as economias maduras, a Europa, por exemplo, num tempo posterior, né? Então, se nós fôssemos simplesmente seguir os mesmos movimentos da indústria europeia, nós estaríamos realmente não agregando valores de forma geral. Então, eu entendo que nós temos possibilidades de nos diferenciar em alguns segmentos, em algumas áreas que estão baseadas, às vezes, em alguns recursos naturais. Por exemplo, nós temos uma atuação muito grande no Brasil em compósitos, em plásticos com fibras naturais. Então, quando a gente fala de fibras naturais, o Brasil tem uma vocação clara em relação à Europa, Estados Unidos e assim por diante. Então, realmente, esse movimento, é importante entender o que ocorreu lá na Europa, nas demais economias, mas também identificar algumas áreas de diferenciação que nós podemos ter. Quanto à questão de agregar a parte de serviço, sem dúvida alguma, tudo que nós pudermos agregar de valor para não vender só o produto é o caminho correto, não só pela questão de produzir mais valor agregado, mas também na questão até de fidelidade, né? Quando você simplesmente entrega um produto, você tem uma fidelidade muito mais limitada. Se nós pegarmos o exemplo do iPhone, que eu acho que é bem interessante, né? O último elo da cadeia, em termos de processo, que tem o maior volume de faturamento, é o que menos agregou valor. Então, acho que esse é um fator importante que mostra que nós temos que nos direcionar para aquela parte que agrega valor. Agora, o iPhone só é o que é porque tem toda uma questão de imagem, de marca, de experiência, de relacionamento, que ele não teria o valor de $500 se fosse simplesmente um aparelho. Então, a questão de agregar realmente a parte de prestação de serviço, agregar valor pela área de serviços é fundamental. Ele começa a ficar bastante frágil se ele parte a ser só prestação de serviço, porque ele realmente não tem uma indústria por trás, muitas vezes, dando sustentação. Quanto mais se industrializa o país, mais emprego gera, mais demanda de consumo vai gerar, maior oportunidade também para a área de serviços como um todo. Então, a associação é perfeita. A minha crítica e questionamento é quando um país, uma região, vai demais simplesmente para prestação de serviço, ela pode ter, numa crise como essa, uma inconsistência de manter a sua economia. Para André Cunha, a seguinte pergunta. Economia e darwinismo. Como pode a espécie-estado, entre aspas, evoluir em um ambiente onde a acumulação de capital é condição necessária de sobrevivência? Só isso? Só. Vamos fazer um lanche, tá? Depois... Peço desculpas, enfim, não me sinto competente para essa resposta, salvo dizer, de novo, se nós pensamos o papel do Estado